Fala, alunos OQM, e hoje também com o pessoal do YouTube, os alunos, os residentes que forem fazer a prova do Taro, acompanhando a gente aqui no YouTube também. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre os 5 temas que a gente considera com maior possibilidade de cair no Taro TEOT de vocês, tá certo? São temas que têm caído nos últimos Taros e TEOTs e que a gente considera de alta chance, e um tema que a gente considera uma boa promessa. Meu nome é Thiago Coutinho, sou cirurgião de ombro e cotovelo e também vou convidar aqui vocês para se inscreverem. Vai ter um link aqui, aqui na descrição do YouTube para inscrição de um simulado gratuito, tá certo? Com 100 questões inéditas, com temas também que a gente considera que são temas clássicos de prova ou que são temas que a gente considera com alta chance de cair. Todas as questões vão ser comentadas em vídeo com os professores aqui da OQM, então se inscreve, é gratuito e vai ser muito bom para vocês fazerem o treinamento, tá certo? Então, começando aqui a nossa aula, quais são os temas que a gente considerou de maior importância para que vocês tenham que estudar na questão do assunto de ombro e cotovelo? O primeiro deles, artroplastia reversa, tá certo? Questão frequente, batida em prova. Eles gostam muito de perguntar as indicações, contraindicações e complicações desse tipo de procedimento. Então, vocês têm que estar com isso bem sedimentado na cabeça de vocês. A próxima é complicações de cotovelo pediátrico, tá certo? Trauma de ombro e cotovelo na criança é um assunto bastante frequente. Trauma de cotovelo infantil muito frequente, supracondiliana, côndilo lateral, que são as fraturas mais frequentes, cai muito em prova para vocês. E nos últimos anos eles têm perguntado bastante complicações. Perguntaram já epicôndilo medial com luxação, côndilo lateral, então fica de olho nesses assuntos. E supracondiliana, complicação de supracondiliana sempre cai, todo ano cai uma questãozinha. Critérios de Hertel. Critérios de Hertel são critérios de osteonecrose de fraturas de húmero proximal. Caiu no teórico prático do ano passado e é um tema importante e que tem alguns critérios que geram um pouquinho de confusão. Então a gente quer sedimentar esse assunto com vocês também. Questão de engaging e tracking glenoidal. Caiu também questão ano passado. Tem caído com frequência, é um conceito um pouquinho difícil, então quero sedimentar esse assunto com vocês também. E o que a gente considera aqui uma promessa, ainda não caiu questão de artroscopia de ombro e cotovelo na prova do Taro e TEOT, mas tem caído questões de joelho, tornozelo, questões de óticas de uma forma geral, e a gente considera que a chance de cair a artroscopia de ombro e cotovelo nas próximas provas é grande, porque eles têm começado a querer cobrar esses assuntos, tá bom? Então vamos lá com a gente na aula. Primeiro começando com a questão do TEOT 2022, questão 26 da prova. A artroplastia reversa do ombro tem como princípio biomecânico a questão batidíssima de prova, tá certo? Todo ano cai, ele querendo saber como funciona, qual a biomecânica da artroplastia reversa. Então pausa, tenta responder, e a gente sabe que a questão biomecânica da artroplastia reversa é que ela medializa e inferioriza o offset do ombro. Então, gabarito aqui da nossa questão, letra D, quando ela inferioriza e medializa o centro de rotação da cabeça do ombro, o deltoide funciona como um elevador do braço, e isso faz com que o paciente consiga fazer uma elevação anterior, mesmo sem ter o manguito para auxiliar nessa função, tá bom, gente? E aí, indicações. A gente tem aqui que a nossa artroplastia reversa do ombro é o nosso coringa, tá certo? Ela serve para resolver as broncas do ombro. Então, qual a principal indicação dela? A indicação clássica, a que mais cai, essa aqui. É a artropatia do manguito rotador, tá certo? É a principal indicação da artroplastia reversa do ombro, o caso em que a artroplastia reversa tem um melhor resultado cirúrgico, e os outros casos seriam as fraturas 3/4 partes no idoso, pseudartroses de húmero proximal, revisões de hemiartroplastia e artroplastia total, consolidações viciosas e sequelas de fraturas, e aqueles casos de instabilidade crônica, aquele paciente que tem uma instabilidade, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de Latagê, eu fiz uma cirurgia de Eden-Ebné, o paciente continua luxando o braço, continua com instabilidade, e aí uma forma de tratar esse paciente é a artroplastia reversa do ombro. Então ela é nosso coringa, ela é a nossa solução para os problemas que dificilmente seriam solucionados sem ela, tá certo?
Contraindicações. Gente, muito importante também, gostam muito de perguntar em prova contraindicações. Deltoide não funcionante, falta de estoque ósseo da glenoide, neuropatia e infecção. A falta de estoque ósseo, a neuropatia e a infecção são mais fáceis do aluno decorar, do aluno entender. A questão que eles gostam muito de perguntar é essa questão do deltoide. Lembra lá que como é a biomecânica da artroplastia reversa? Inferioriza e medializa o centro de rotação, o deltoide passa a funcionar como elevador. Gente, se é o deltoide que vai fazer a elevação do braço, se eu não tenho manguito para fazer a elevação do braço, se o deltoide não for funcionante, por exemplo, o paciente tem uma lesão muscular do deltoide, por exemplo, o paciente tem uma lesão de nervo axilar, ele não vai ter funcionalidade no deltoide, como é que o paciente vai fazer a elevação pelo deltoide? Então, deltoide não funcionante, contraindicação clássica da artroplastia reversa do ombro, lembrar de neuropatias, artropatias de Charcot, falta de estoque ósseo da glenoide, infecção, tá certo? E aqui, quero trazer para vocês, legal aqui esse conceito aqui da questão da medialização e inferiorização. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, como é calculado, tá certo? Então aqui para a imagem, a gente vai fazer como é que eu calculo o centro de rotação do ombro. Eu vou pegar o ponto circular em que ocorre a movimentação do ombro. Então, na artroplastia reversa, a glenosfera, a parte circular, vai ser a parte glenoidal, tá bom? Então eu faço um círculo que preenche essa forma de forma perfeita e vou achar o centro desse círculo, tá certo? E aí, para calcular a minha lateralização, quem é a minha lateralização? É meu offset lateral, tá certo? Para calcular minha lateralização, eu vou usar como referência um ponto fixo. No ombro, normalmente a gente usa o coracoide, a gente pode usar a parte lateral, medial do coracoide, lembrando que o Campbell, ele usa como referência a parte medial do coracoide. Então é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai traçar uma linha tangente aqui à parte medial do coracoide e uma linha paralela a esta que passa no centro de rotação da artroplastia reversa. E esse vai ser nosso offset lateral da artroplastia reversa. Partindo aqui agora para o ombro normal, minha parte circular, a parte onde é rotacionado o ombro, é no húmero proximal, tá certo? Então eu faço meu círculo perfeito que passa pelo húmero proximal, acho o ponto central a este, vou traçar uma paralela à linha tangente que passa pela parte medial do coracoide e vou traçar aqui meu offset lateral. Comparem a imagem da direita para a esquerda. Vejam como na artroplastia reversa houve uma medialização do meu centro de rotação. Então aqui, ó, provando para vocês a questão da medialização do centro de rotação na biomecânica da artroplastia reversa. E a questão da inferiorização, Tiago, vamos fazer a mesma coisa. Vamos aqui achar nosso centro de rotação e agora eu vou usar como ponto de referência a linha que passa tangenciando a parte de cima do meu coracoide, que é o ponto fixo de referência. Então, traço essa linha e olha cá como o centro de rotação da artroplastia reversa é inferior a um centro de rotação de um húmero proximal normal. Com isso, eu mostro para vocês que houve também inferiorização do meu centro de rotação. Então, como funciona a biomecânica do ombro com a medialização e a inferiorização do meu centro de rotação do ombro. Com isso, quando eu inferiorizo e medializo meu centro de rotação, o deltoide aumenta seu braço de alavanca. Veja lá, o braço de alavanca do deltoide, da sua origem, que é a ponta lateral do acrômio, até a sua inserção, que é na borda lateral do húmero, eu aumentei esse D da imagem da direita para a esquerda. Então, na minha artroplastia reversa, eu aumentei meu braço de alavanca do deltoide, com isso o deltoide consegue funcionar como elevador. Tem também a questão da artroplastia reversa, ela fazer transformar essa força de cisalhamento do húmero proximal, né? Na artropatia do manguito, quando a gente tenta levantar o braço, o húmero proximal ascende. Na artroplastia reversa, essa força é transformada em uma força de compressão e isso faz com que o braço consiga funcionar como um elevador, tá bom? Todo esse princípio biomecânico é o que faz aqui nosso deltoide funcionar como um elevador do braço na ausência do manguito rotador. Então, resumindo, inferioriza e medializa o centro de rotação, aumenta o braço de alavanca do deltoide, deltoide começa a funcionar como um elevador do braço, tá bom?
Esses são os princípios biomecânicos da artroplastia reversa. Complicações também caem muito em prova. Primeiro delas, a mais comum é essa que está mostrada na imagem para vocês, que é uma osteólise da parte inferomedial da glenoide, ocasionado por um impacto do componente humeral na parte inferior da glenoide. Como é o nome dessa complicação? A gente chama ela de notching, tá certo? É a complicação mais frequente da artroplastia reversa do ombro. A segunda complicação mais frequente é a soltura do componente glenoidal, tá certo? Aqui a gente está vendo nessa imagem o sinal da seta aí, apontando para uma osteólise que permeia, que circula os parafusos da artroplastia reversa do seu componente glenoidal, tá certo? Então, segunda complicação mais frequente é a soltura da glenoide e a terceira complicação mais frequente, instabilidade, normalmente uma instabilidade anterior, tá certo? Geralmente ocasionado por uma falha do subescapular ou por um mau posicionamento também da artroplastia, tá bom, gente? Outra complicação que pode ser questão de prova para vocês é uma questão que é até uma divergência na literatura de vocês, que é a questão do infecção. Qual é o germe mais frequente da infecção da artroplastia reversa do ombro? Diferentemente do que normalmente acontece com as outras infecções ortopédicas, em que o Staphylococcus aureus é o germe mais frequente, na artroplastia reversa do ombro foi mostrado que existe uma bactéria especial, uma bactéria que infecta mais esse tipo de cirurgia, que é o Cutibacterium acnes, tá certo? O C. acnes. Lembrar que antes ele era chamado de Propinion Bacterium acnes, tá certo? Então cuidado aí, pode ser encontrado essas duas nomenclaturas na prova de vocês. Cuidado aqui também com essa questão, ó, divergência na literatura. O Campbell, ele traz essa bactéria que a gente sabe que é mais frequente, que é o Cutibacterium acnes, mas o Mota, ele ainda traz como se fosse Staphylococcus aureus. Tiago, e se cair na prova de vocês, eu iria pelo Campbell, tá certo? Tá mais condizente com a literatura atual. Lembrando também que é difícil isolar essa bactéria, eu tenho que fazer uma cultura bem prolongada, 14 dias de cultura para essa bactéria começar a crescer, e eu tenho a opção de dosar IL-6, que é um marcador para esse tipo de bactéria, tá bom? Então, próximo assunto, questãozinha, TEOT 2021, questão 18. Na fratura supracondiliana do úmero da criança, cai todo ano supracondiliana de criança. A complicação mais frequente é a deformidade combinada em, e nos últimos anos tem caído muito complicação de cotovelo da criança, tá bom? Qual é a deformação angular característica da supracondiliana da criança? Pausa aí, tentem responder. Gabarito aqui, varo, extensão e rotação interna, tá certo? Letra C. Então, vou trazer aqui, isso aqui, ó, esse assunto é importante porque ele está muito disperso no livro, são capítulos muito grandes do Rockwood infantil, então a gente mastigou e traz isso para vocês em aula, as questões mais importantes, então isso ajuda muito a vocês, porque são assuntos que caem muito em prova. Então, complicações do cotovelo da criança. Epidemiologia. Ah, Tiago, por que falar de epidemiologia em complicação do cotovelo na criança? Porque a prova, ela tende a trazer para vocês mais questões dos assuntos que são mais frequentes na nossa prática clínica. Então, supracondiliana, por ser o assunto mais, por ser a fratura mais frequente da nossa prática clínica, também é a fratura que normalmente mais cai na prova de vocês. Côndilo lateral e rádio proximal também, por serem a segunda tipo de fratura mais frequente na prática clínica da gente, são fraturas que também são muito cobradas em prova. E, em terceiro lugar, em epidemiologia, no caso pode ser considerado quarto, né, atrás de côndilo e rádio proximal, a luxação com epicôndilo medial, e a gente vai trazer as complicações principais desse tipo de fraturas, tá certo? Na supracondiliana, uma complicação que a gente tem que tomar muito cuidado é com relação às lesões neurovasculares. Sempre na supracondiliana avaliar a neurovascular do paciente. E pode ocorrer nesses pacientes lesões de artéria braquial em até 1 a 15% dos casos, e normalmente isso ocorre no desvio posterolateral. E eu já vou mostrar a vocês por quê, tá bom? Outra complicação frequente é a neuropraxia. Então, supracondiliana, lembrar, chegou um paciente com supracondiliana para você na emergência, eu tenho que fazer uma avaliação neurovascular desse paciente, porque são complicações frequentes. Lembrar aqui que o nervo interósseo anterior, que é ramo do mediano,
é mais lesado no desvio posterolateral, e a gente vai ver, ó, que ele é o mais comumente lesado. Questão de prova para vocês: qual o nervo mais comumente lesado na supracondiliana? É o mediano com seu ramo nervo interósseo anterior. Ele pode perguntar tanto o mediano quanto o nervo interósseo anterior, tá certo, gente? E por que que o desvio posterolateral geralmente é o desvio que machuca tanto o nervo interósseo anterior quanto a artéria braquial? Presta atenção nisso aqui. Se eu tenho uma fratura aqui, ó, com desvio posterolateral, vejam aqui que aqui é lateral, cabeça do rádio lateral, epicôndilo medial, medial, tá bom? Una medial, cabeça do rádio lateral. Se a minha parte medial da fratura foi para posterior, eu tenho uma fratura posterolateral. Lembrando que 98% das fraturas são em extensão, então posterolateral. Se a parte distal da fratura foi para posterolateral, tá certo? O meu fragmento metafisário, ele vai fazer a direção contrária, ele vai para anterior e medial. Quais são as estruturas que passam anterior e medial no cotovelo da criança? Nervo mediano e artéria braquial, tá certo, gente? Então, por isso, o nervo interósseo anterior e a artéria braquial são mais frequentemente lesadas no desvio posterolateral. Com relação ao nervo radial, a gente tem que fazer o raciocínio contrário. Lembrando que aqui o nervo radial, 4% dos casos é o segundo nervo mais lesado. Lembrar também que na fratura supracondiliana e flexão eu tenho o nervo na como mais lesado. Então, desvio posteromedial, vamos lá, mesmo raciocínio. Aqui eu tenho cabeça do rádio lateral, eu tenho una medial e a minha parte medial da fratura desviou para posteromedial. Com isso, meu bico metafisário, ele desviou para anterolateral. Se eu desviei minha parte metafisária, que é a parte que machuca as estruturas, para anterolateral, quem é o nervinho que passa lateral na região do cotovelo do paciente? Vai ser meu nervo radial. E por isso o nervo radial é mais lesado nos desvios posteromediais. Tá certo, galera? Então agora também, outra complicação frequente, síndrome compartimental. Tem que tomar muito cuidado, é uma complicação grave, é uma complicação que acontece, e lembrar que na criança aqueles 5 P's da compartimental do adulto não servem tanto para fazer uma avaliação. Eu tenho que usar os 3 A's, tá certo? Tem muitos pacientes que vão estar com a mão bem perfundida e vão estar com o compartimental, porque a criança tem essa questão vascular mais difundida no braço. Então, quais são a avaliação da compartimental na criança? 3 A's. Ansiedade, agitação e aumento de analgesia, tá bom? Ansiedade, agitação e aumento de analgesia. E lembrar também dos nossos desvios angulares relacionados à fratura na supracondiliana varo. Lembrar que côndilo lateral e supracondiliana, qual é o mais comum? O varo, tá certo, gente? Varo. Não confundam isso, que isso é questão de prova para vocês. Qual é o mais comum desvio angular da supracondiliana e do côndilo lateral? Varo, tá bom? E aí, a resposta da nossa questão anterior, como é a deformidade do cotovelo da supracondiliana, eu vou ter um mix de rotação interna, extensão e varo, tá bom? Então, a deformidade é em varo, rotação interna e extensão, e geralmente ela é ocasionada por problemas de redução. A fratura não fica bem reduzida, seja porque não foi indicado o tratamento correto, seja porque a redução no tratamento cirúrgico não ficou legal, e essa é a principal causa da deformidade angular. Não é por alteração de crescimento da região do húmero distal, tá certo? É pela consolidação viciosa da fratura. Agora, partindo para a rádio proximal, aqui uma imagenzinha de uma fratura de rádio proximal para vocês. Qual a complicação mais frequente da fratura de rádio proximal? Perda de amplitude de movimento, tá bom? Principalmente pronação. Lembrando que quem supina, suplica. Então, palma da mão para cima, suplicar, supinar. A principal perda de movimento desse paciente é pronação, é a complicação mais frequente da fratura do rádio proximal. A segunda mais frequente são as alterações de crescimento, tá bom? Tanto encurtamento quanto alongamento. Agora, côndilo lateral
é muito importante o côndilo lateral porque ele é uma fratura com grandes indicações cirúrgicas, ele é similar à supracondiliana, eu tenho uma grande quantidade de fraturas indicadas à cirurgia e são fraturas que geram bastante complicações. Então, o Campbell, ele traz pra gente que a principal complicação é a perda da redução. Só que isso é quando eu trato conservador, tá certo? Então, a principal complicação da fratura do côndilo lateral, segundo o Campbell, perda da redução, tá bom? Outras complicações que podem acontecer, pseudartrose, deformidades em rabo de peixe. Esse nome rabo de peixe caiu nas duas últimas provas de vocês. Eles nunca eram as respostas, mas por eles estarem colocando bastante isso nas alternativas, presta atenção nisso aqui, que pode ser um tema de prova para vocês, tá bom? A osteonecrose pode ocorrer também e, assim como a supracondiliana, desvios angulares. Então, aqui partindo para cada um desses. Pseudartrose. A pseudartrose, a gente está vendo uma imagem aqui, um côndilo lateral em que não houve consolidação, tá certo? Geralmente, a pseudartrose está associada ao tratamento conservador, principalmente quando a gente não respeita aquele desvio da fratura. A gente acha que a fratura dá para tratar conservador e ela era uma fratura de indicação cirúrgica e o paciente evolui com pseudartrose do côndilo lateral. Lembrar que esse tipo de pseudartrose pode evoluir com valgo e esse valgo tem uma característica especial. Esse valgo é um valgo progressivo, tá certo, gente? Outra complicação aqui, ó. Presta atenção nessa aqui, que chance grande de cair na prova de vocês. Ainda não caiu como resposta, mas tem sido cobrada várias vezes nas alternativas das questões, que é a deformidade em rabo de peixe. O que acontece aqui? Eu tenho, pela fratura, há uma não consolidação da parte articular do côndilo lateral com a tróclea, que é meu côndilo medial. Como não ocorre essa não consolidação, a parte lateral da tróclea não se forma, então ela é uma mistura de pseudartrose articular com distúrbio de crescimento. O côndilo lateral não consolida na tróclea, a tróclea por isso não cresce e faz essa angulação. Essa angulação fica parecida com rabo de peixe e é o nome que é trazido no livro pra gente, tá certo? Deformidade em rabo de peixe. E aqui agora outra complicação que é a osteonecrose, tá certo? A osteonecrose ela está relacionada ao tratamento cirúrgico e no tratamento cirúrgico há uma grande dissecção muscular posterior, lembrando que a vascularização da região do côndilo lateral ela vem de posterior para anterior, então quando eu faço uma dissecção grande muscular nessa região posterior, eu corro o risco de evoluir com a osteonecrose, a não formação do meu côndilo lateral, tá certo? Com relação às deformidades angulares, eu tenho tanto diferente da supracondiliana, que o comum é o varo, no côndilo lateral eu posso fazer tanto varo quanto valgo, lembrando que o varo é bem mais frequente, tá certo? No varo, diferentemente da supracondiliana, em que ela é muito uma consolidação viciosa, o varo do côndilo lateral ela é uma mistura de consolidação viciosa com alterações de crescimento. Essa imagem aqui mostrando para vocês um hipercrescimento da região do côndilo lateral, tá bom? Com relação também o osteófito lateral. O que é o osteófito lateral? Ele é chamado de pseudovaro. O paciente faz essa angulação que faz lembrar um varo do cotovelo, mas quando você vai calcular o ângulo de carreamento do cotovelo, ele está normal. Então, pseudovaro é um cotovelo que parece varo, mas que não tem alteração angular. E isso é ocasionado por esse osteófito lateral aqui, que ele é bem frequente. Olha aqui, 75% dos casos de osteófito lateral. O valgo, ele pode ocorrer com pseudartrose ou sem pseudartrose, lembrando que quando ocorre a pseudartrose, geralmente esse valgo é progressivo, tá certo, galera? E agora com relação ao epicôndilo medial, toda vez que eu falar epicôndilo medial, vocês associam luxação do cotovelo. 50% das fraturas de epicôndilo medial, tem associação com luxação do cotovelo, 50% das luxações de cotovelo tem associação com epicôndilo medial. Então, viu um cotovelo de criança luxado, procura o epicôndilo medial, viu uma fratura de epicôndilo medial, procura se não houve uma luxação.
A complicação mais frequente do epicôndilo medial é a não consolidação, tá certo? Ela ocorre até 50% das vezes. A gente vê aqui um epicôndilo medial que não foi consolidado e geralmente é uma complicação benigna e assintomática. É uma fratura que a gente não tem que ter grandes preocupações de tratamento cirúrgico, porque mesmo que ela não consolide, o paciente evolui bem clinicamente, tá certo, gente? Agora, o que a gente tem que reconhecer que não pode ser deixado passado batido é isso aqui que está acontecendo na imagem, que é o encarceiramento articular do meu epicôndilo medial. Esse caso aqui, ele é grave, se deixar passado batido, é um caso de indicação cirúrgica, e se eu deixo esse fragmento interarticular, o paciente evolui clinicamente terrível, tá certo? Outra complicação frequente é a lesão do nervo ulnar, geralmente uma neuropraxia transitória, ocorre em 10 a 16% dos casos, mas se houver encarceiramento do fragmento do epicôndilo medial na luxação, esse número aumenta para 50%. Então presta atenção nisso aqui, tá bom? Então aqui resumo de complicações para você: supracondiliana, cúbito varo, geralmente uma consolidação viciosa. Radioproximal, perda de amplitude de movimento, principalmente pronação, ocorre também um crescimento. Côndilo lateral, cúbito varo. Presta atenção aqui, ó, cúbito varo é mais comum na supracondiliana e no côndilo lateral, tá bom? No cúbito varo do côndilo lateral eu tenho tanto uma consolidação viciosa quanto uma alteração do crescimento. Eu tenho o cúbito valgo, que é relacionado à pseudartrose, principalmente quando isso ocorre, o cúbito valgo é progressivo. Eu tenho a osteonecrose, que é relacionada à dissecção posterior, e as deformidades em rabo de peixe, que são uma ausência de consolidação articular junto com o distúrbio de crescimento da tróclea. Com relação ao epicôndilo medial, eu tenho a pseudartrose, que ela geralmente é assintomática e clinicamente o paciente evolui bem. Neuropraxia ulnar, que tem uma maior incidência, 50% de incidência quando eu tenho encarceramento do meu epicôndilo medial. E a complicação mais grave do epicôndilo medial, que é não reconhecer o fragmento encarcerado, tá certo, gente? Próxima questão, próximo assunto, teórico prático 2022. Essa questão era uma questão de fratura de húmero proximal e ele fazia algumas perguntas e uma delas era essa: os critérios de Hertel que predizem o risco de necrose avascular da cabeça humeral consideram. Pausa aí e tenta responder. Então a gente tem alguns aqui. O split da cabeça humeral é um critério de osteonecrose? Tá certo? Fraturas em head split são um critério. Extensão metafisária da cabeça menor que 8 é um critério de osteonecrose? Então o gabarito da gente já está aqui na letra A, tá certo? Aqui ele fala maior que 8 milímetros, não. Para considerar risco de osteonecrose é menor que 8 milímetros, a manutenção do contato da dobradiça medial, e aqui manutenção do contato da dobradiça medial não é um critério, é justamente o contrário, é a quebra da dobradiça medial, a gente vai ver isso. Então, critérios de Hertel, eu tenho 3 critérios de Hertel que são trazidos pelo Campbell. São as fraturas do colo anatômico, a quebra do cálculo medial e a extensão metafisária menor que 8 milímetros, mas no artigo original de Hertel ele traz alguns outros, tá certo, gente? E o Campbell traz também que quando esses 3 padrões de fraturas vêm junto, eu tenho uma quebra do cálculo medial, eu tenho uma extensão metafisária menor que 8, eu tenho uma fratura do colo anatômico, eu tenho 97% de chance daquela cabeça ter isquemia, muito alta, tá certo? Tá, lembrando aqui que no artigo original ele traz outros critérios, tá bom? Fraturas 3/4 partes, tuberosidades com desvios de mais de 1 centímetro, desvios angulares da cabeça mais que 45 graus para varo ou valgo, fraturas, luxações e head split, tá bom? E aqui uma imagem trazendo para vocês o que é um head split. Um head split é uma fratura que ela passa pela parte articular da cabeça humeral. É bem raro esse tipo de fratura, mas ela é considerada para a gente um critério de mau prognóstico com relação à isquemia. Fraturas do colo anatômico, lembrando que o húmero proximal tem aqui, ó, em amarelo o colo cirúrgico e aqui em rosinha o colo anatômico. As fraturas que permeiam o colo anatômico, elas são fraturas com pior prognóstico com relação à isquemia. Fraturas em 3, 4 partes, né? Aqui a gente está vendo uma fratura em 10 partes, né? Essas fraturas em 3, 4 partes tem também, pelo seu padrão de fratura, maior risco de isquemia. E aqui 2 critérios que geralmente trazem um pouquinho de dúvida para os alunos, que são a extensão metafisária medial menor que 8 milímetros e a quebra do cálcar medial de mais de 2 milímetros. O que é isso aqui, gente? Extensão metafisária medial. Eu vou pegar
na fratura a minha parte articular da cabeça. Assim que a articulação da cabeça acabar, eu vou ver o quanto de osso eu vou ter para baixo, tá bom? Quanta metáfise eu vou ter depois da região articular da cabeça. Se isso aqui for mais do que 8 milímetros, isso mostra para mim que eu tenho muita metáfise. Essa metáfise ela é vascularizada, então diminui meu risco de isquemia. Quando eu vejo aqui a superfície articular da minha cabeça, ela acabou aqui, e eu vejo quanto eu tenho de osso para baixo antes da fratura, e ele é menor do que 8 milímetros, eu tenho pouco osso metafisário, essa região é pouco vascularizada e eu tenho maior risco de isquemia, tá bom? Então, na prática aqui para vocês, tenho essa tomografia, eu vejo aqui, ó, vou seguindo, onde é que acabou a região articular? Aqui. Onde é que está minha fratura? Aqui. Eu calculo isso aqui. Se isso for mais do que 8 milímetros, ok, eu tenho um bom prognóstico. Se isso for menor que 8 milímetros, eu tenho um mau prognóstico com relação à isquemia. Tá bom, gente? E aqui, com relação à quebra do cálcar medial, a gente tem que o húmero proximal, ele tem esse arco gótico, ele tem essa conformação circular da região medial da cabeça que segue com a diáfise, tá certo? Quando ocorre uma fratura do colo cirúrgico, esse cálcar medial ele pode deslocar para medial ou ele pode deslocar para lateral. Tanto num caso quanto no outro, eu calculo essa distância e se essa distância for maior do que 2 milímetros, eu tenho um desvio do meu cálcar medial, eu tenho uma quebra do meu cálcar medial e isso ele considerou no artigo dele, Hertel, que era um fator para isquemia. Então aqui é uma imagem para vocês, eu vejo aqui ó, o meu arco gótico, ele é quebrado aqui, o outro fragmento está aqui, eu calculo isso daqui, tem mais do que 2 milímetros, então eu tenho um risco de isquemia, tá certo? Próximo assunto, próxima questão, na instabilidade do ombro, quando a largura do defeito do Hill-Sachs é menor que o glenoid tract, a cirurgia melhor indicada é... Pausa aí e tenta responder essa questão. Glenoid tract tem caído muito em prova para vocês, esse conceito. Ele é um conceito um pouquinho difícil de entender, envolve cálculo, então preste atenção nisso aqui. Tenta fazer essa questão. O que ele está falando aqui para a gente? A largura do defeito do Hill-Sachs é menor. Então, se o Hill-Sachs é menor que o glenoid tract, ele vai estar dentro do glenoid tract. Então, o Hill-Sachs vai estar dentro do trilho. Ela vai ser uma lesão on track. Se ela está dentro do trilho, ela não vai enganchar. Então, ela é on track, não engaging. Se ela é uma lesão on track, não engaging, ela tem baixo risco de recidiva no tratamento artroscópico com a cirurgia de reparo labral de bancar. Então, o gabarito dessa questão é o reparo labral artroscópico está indicado, pois o risco de enganche é baixo. E vamos ver isso aqui com calma. Então, antes da gente avaliar a questão de tracking glenoidal, a gente vai avaliar a questão de engaging. O que é o engaging? É aquela fratura em que meu Hill-Sachs ele tem um padrão anatômico que quando eu rotaciono o ombro, ele engata na borda anterior da glenoide e faz um fulcro de forças que joga essa articulação para a luxação novamente. Então, fraturas que têm esse tipo de Hill-Sachs são fraturas com maior risco de recidiva, mesmo que eu faça um reparo artroscópico de bancar. E você fala, e aí, qual é essa importância? Aumento da recidiva do bancar, tá bom? E como eu vou saber se essa fratura vai ter engaging ou não vai ter engaging? Eu tenho que calcular meu track glenoidal, tá certo? E o que é o track glenoidal? É essa imagem aqui para vocês. É o pertuito que a glenoide vai passar quando o meu braço vai da posição normal para abdução e rotação externa, tá bom? Então a glenoide, ela vai passar nessa região da cabeça humeral. Então se eu tiver uma falha óssea nessa região, eu tenho que avaliar se essa falha óssea vai engatar aqui na borda anterior da glenoide ou não vai engatar. E foram feitos estudos para fazer essa avaliação e calcular esse track. Então como ele é calculado? Esse track nesse estudo, ele mostrou que uma parte da articulação da cabeça, ela é coberta aqui, ó, pelo manguito rotador. Tá vendo? Isso aqui é o manguito rotador, o tendão do manguito. E esse tendão do manguito, ele entra aqui na tuberosidade maior e pega uma parte do track glenoidal. E
ele calculou e foi ver quanto era essa parte era 16%. Então, com isso a gente sabe que a região que a glenoide passa na cabeça humeral são exatamente esses 84% que restam. Então, como é que eu calculo isso? Eu vejo essa distância, eu vejo quanto vale o tamanho da minha glenoide, que eu vou chamar de D, e calculo 84% de D, tá bom? Esse cálculo foi feito com base em estudo anatômico. É por isso que é esse 84%, tá certo? É padronizado para padrão anatômico. Agora, aí começa a dificultar um pouquinho. Beleza, eu calculei minha lesão track. Se meu Hill-Sachs for menor que o track, ela vai estar dentro do trilho, não vai fazer engaging, ok. Se ela for maior que o meu glenoid track, vai ter engaging, e aí eu vou ter que fazer outro tratamento cirúrgico. Mas o problema é, e se houver defeito ósseo na glenoide? Como que eu vou fazer esse cálculo? E aí foi visto que a gente tem que modificar um pouquinho o cálculo. Eu tenho que considerar esse defeito ósseo da parte anterior da glenoide para eu calcular o meu glenoid track, tá certo? Então, o que eu faço primeiro? Eu calculo o meu track normal e desse track eu desconto o quanto eu vou ter de perda óssea da glenoide. Então vai ser 84% Dzão menos o meu defeito, que eu vou chamar de Dzinho, tá certo, galera? E assim eu calculo meu glenoid track. Então, se meu Hill-Sachs for maior que meu glenoid track, ele vai engatar aqui na frente e vai sair. Então vai ser uma lesão off-track. Ela saiu do meu trilho da glenoide e ela fez o quê? Se ela foi off-track, ela engatou. Ao passo que, se a lesão ficar dentro do meu trilho aqui da glenoide, ela não vai engatar aqui na frente. Então ela vai ser on track, ela vai estar dentro do trilho e ela vai ser não engaging, tá certo? E aí o bizuzinho que eu quero que vocês decorem disso daqui é o seguinte. Você tem aqui a galerinha ali relaxando no trilho do trem e você tem esse senhorzinho vermelho que é o senhor Hill-Sachs. Esse senhor deitou no trilho do trem. Ele está dentro do trilho, ele está on track. O trem passou em cima dele. Vai ter engaging ou não vai ter engaging. Ele está deitado dentro do trilho, ele está on track, o trem passou. O trem vai enganchar, o trem vai bater nele? Não, porque ele está dentro do trilho. Então, lesões on track são não engaging. Ao passo que, se o senhor Hill-Sachs aqui deitar de lado e ele sair, botar o pé para fora do trilho, a cabeça para fora do trilho, e o trem passar, vai ter engaging ou não vai ter engaging? Vai ter engaging. Então, se o senhor Hill-Sachs ficar para fora do trilho e o trem passar, vai ter engaging. Então, lesões off-track são lesões engaging. Tá certo, galera? Pensa assim que vocês não vão errar na prova de vocês. E o que muda na minha conduta se a lesão for engaging ou não engaging? Lesões não engaging são lesões de menor risco de recidiva. Então eu vou fazer o tratamento artroscópico com a cirurgia de bancar mais tranquilamente. Eu tenho menor risco de recidiva no reparo labral. Enquanto que lesões engaging, que são lesões que engatam, eu tenho maior risco de recidiva, então nessas lesões eu tenho que adicionar algo na cirurgia para proteger aquele ombro de uma nova recidiva. Eu faço isso como adicionando um procedimento de replinçagem naquele Hill-Sachs ou fazendo bloqueio ósseo de Latarjet para escolher entre um e outro, aí a gente viu na aula da gente, tá certo? Com relação agora ao último tema que a gente considera como possibilidade de cair na prova de vocês é a artroscopia de ombro, tá certo? Por que que a gente acha? Nunca caiu, mas no TEOT de 2021 caiu uma questão de artroscopia de joelho, no TARO de 2021 caiu uma questão de tornozelo, no TARO de 2021 caiu uma questão sobre óticas artroscópicas e no TARO de 2020 ele perguntou achados artroscópicos da lesão SLAP. Então, com isso, a gente acha que a chance de ele vir a cobrar a artroscopia de ombro, que é uma artroscopia difundida, praticamente todo cirurgião de ombro do Brasil faz artroscopia, é uma cirurgia já bem indicada, já com bons resultados, então não tem para que isso não ser perguntado em prova para vocês, tá bom? E o que eu acho que eles podem cobrar é isso aqui. Quais são as duas principais posições de operar e qual a principal complicação de cada uma, tá certo? Então, eu tenho duas principais posições de fazer cirurgia artroscópica do ombro. O decúbito lateral, o paciente fica de lado
ele vai ter uma tração longitudinal e uma tração longitudinal e uma tração horizontal, tá certo? Vão ser duas trações aplicadas e o paciente fica imóvel, parado, e o cirurgião de ombro, com isso, faz os seus portais. A principal complicação, como eu vou ter duas trações constantes durante todo o procedimento cirúrgico, vão ser 2 horas de tração, 1 hora de tração naquele braço. Então a minha principal complicação vai ser neuropraxia pela tração naquele braço, tá certo? Geralmente uma neuropraxia transitória. A outra forma de operar é cadeira de praia, em que o paciente fica sentado. Nessa forma, você tem uma melhor avaliação anatômica do ombro, porque você pode rotacionar o ombro e com isso acessar locais sem precisar fazer novos portais. Qual o problema da cadeira de praia? Para artroscopia de ombro, a gente não consegue botar garrote. Então eu preciso fazer uma anestesia hipotensora naquele doente. Se eu preciso fazer uma anestesia hipotensora naquele doente e ele está sentado com anestesia geral, isso vai gerar para ele uma hipotensão muito grande, ele vai fazer hipóxia cerebral, tá certo? Geralmente é uma hipóxia que não tem repercussões clínicas, tá certo? Mas é uma complicação descrita. Com relação aos portais, eu quero só que vocês tenham noção dos 3 principais grupos de portais e das estruturas que eles podem ser lesados, e 2 portais que têm um epônimo, que a prova de vocês gosta de epônimo, então pode ser que ele venha a cobrar esses epônimos na prova, tá bom? Então, primeiro portal, que vai ser sempre o primeiro na artroscopia do ombro, que é o portal da ótica, tá certo? Ele é o portal posterior, ele é feito, eu desenho o meu acrômio, eu vou palpar minha borda posterolateral do acrômio, com isso eu vou fazer 2 centímetros para distal e 2 centímetros para medial, e aqui vai ser meu ponto de entrada no ombro, tá certo? Com relação ao meu portal de trabalho articular, eles são os portais anteriores, tá certo? Eu vou ter o portal posterior, o portal anterior e os portais laterais. São meus 3 grandes grupamentos de portais. O portal anterior, o que a gente tem que saber aqui, ele sempre vai ser lateral ao coracoide. Sempre vai ser lateral ao coracoide por questão de estruturas que podem ser lesadas, tá bom? E ele vai ser feito normalmente 1 centímetro distal e 1 centímetro medial. Eu posso fazer ele outside in, eu boto a agulha e vejo, já que eu já botei meu portal posterior, eu já tenho uma visão da articulação, eu vejo por onde a agulha está entrando, tá bom? Lembrar que esse portal é o que tem a estrutura em risco, a veia cefálica, e isso é importante porque é o portal que passa mais perto da estrutura que ele pode lesar. Se ele perguntar para vocês qual o portal de maior risco de lesar uma estrutura na artroscopia do ombro, são os portais anteriores, tá certo? Ele passa bem pertinho da veia cefálica. Com relação aos portais laterais, eles têm a área de segurança deles, eles são feitos até 5 centímetros da borda lateral do acrômio, para não lesar um nervinho que passa aqui atrás, que é o nervo axilar, tá certo? Então, estrutura em risco dos portais laterais, axilar, zona de segurança 5 centímetros da borda lateral do acrômio, e esse geralmente são portais que eu uso para trabalhar na região bursal, para trabalhar em cima do manguito rotador, tá bom? 2 portais que têm epônimos, os 2 são usados para lesões SLAP. O que acontece? A borda superior da glenoide está aqui, entre o caminho dos portais laterais, eu não consigo fazer um acesso superior suficiente na borda superior da glenoide. Então, para fazer um reparo de lesão de SLAP, eu tenho que botar âncoras na borda superior da glenoide, e eu não consigo acessar elas por nenhum desses 3 portais que eu já descrevi a vocês. Então eu tenho que usar 2 portais que eles tentam chegar mais perto dessa região da borda superior da glenoide. O primeiro deles é esse portal aqui que chama Nervizer, tá certo? Ele é o único portal medial ao acrômio, tá certo? Ele é medial ao acrômio e ele é atrás da articulação acrômio-clavicular. E a estrutura que vai estar em risco nele é o nervo supraescapular, tá certo, galera? O outro portal que tem epônimo é o portal de Wilmington, também chamado de Transrotator Cuff, é o portal transmanguito rotador. E qual que é a estrutura que está em risco nele? O manguito. Ele entra aqui bem medial, ele entra bem perto da borda do acrômio, e ele entra através do músculo do manguito rotador. Então, se você errar esse portal um pouquinho para a lateral, ele pode machucar o tendão do manguito rotador. Ele é feito também para SLAP, para tentar alcançar essa borda superior da glenoide. Então, gente,
Muito obrigado, espero que vocês tenham sedimentado esses conhecimentos. Se inscreve lá no simulado da gente, tá certo? Sem questões inéditas, vão ser comentados por todos os professores e um bom tarot para todos.